Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem fala é o Alan, sou da equipe Ficube, gravando esse vídeo aqui em parceria com o site Monitor do Mercado, site de notícias. Vamos falar um pouco ali dos gráficos, né, das ações ali, de algumas oportunidades que estão em pontos importantes no gráfico, né? Então, vou colocar minha tela aqui, já iniciar com a nossa análise. Pessoal, começando aqui pelo gráfico do Ibovespa, né, gráfico diário, eu tenho comentado, né, que o Ibovespa ele tem andado consolidado entre essa faixa vermelha e essa faixa verde, né? Então, entre a região ali de 118, 119 mil e essa região de 106, 107 mil, tá? Pelo tempo gráfico menor, se eu for num gráfico de 2 horas, ele está aqui no meio do caminho, né? Tá testando inclusive aqui essa região do 114, né? Tem um pivôzinho ali que deixou um topinho. Então vamos ver se ele consegue romper ou se ele vai falhar, tá? Detalhe que se ele voltar abaixo desse 109, né, 109 mil, 109.800, eu vejo possibilidade de mais um teste dessa região do 106, tá ok? Então, Ibov segue lateral, né? A gente tem visto aí questões relacionadas à política, PEC de transição, ministro da Fazenda, então isso aí tem deixado o mercado bem indeciso no momento, tá? Então, só tomar cuidado por conta dessa decisão toda aí, né? O mercado ainda bem chato ali pra gente entender qual que seria a direção ali mais provável, tá? No momento, o que eu vejo aqui olhando apenas o gráfico é um gráfico consolidado que se ele começar a falhar por aqui, volta para testar a faixa verde mais uma vez. Se perder essa região de 106, aí ele abre alvos mais distantes para baixo, né? Tem alvos nos 100 mil, tem alvo lá nos 95 mil, né? Então ele poderia cair um pouco mais forte se ele perder o 106. Agora, se ele não perder o 106, ainda tem chance de testar mais uma vez aquela faixa do 118, 119, continuando nessa consolidação que ele está aí desde a eleição, né? Então, segue Bovespa consolidado. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, tá? Vamos falar um pouco do dólar aqui também. Gráfico diário. Também é um gráfico bem consolidado, né? Na verdade, eu até vejo duas faixas de consolidação do dólar, que é essa primeira faixa verde com essa faixa vermelha, tá? Então, ali na região dos 5.570 e nessa região dos 5.120, mais ou menos. E o preço tem andado de lado nessa região, né? Então, desde agosto que o dólar não toma uma direção, simplesmente anda lateral, né? A princípio, eu acredito que ele continue lateral, né? E se ele segurar por aqui, volta para testar de novo lá a região dos 5.500, né? Que é justamente a faixinha vermelha. Se perder essa primeira faixa verde aqui dos 5.100, né? Aí ele vem para testar a próxima faixa vermelha aqui na região dos 4.940, né? Seria 4,95 ali mais ou menos. Seria esse fundo aqui de maio, tá? Então, por enquanto, o dólar lateral, né? Acredito que ele continue lateral e vamos aguardar aí para ver para qual lado ele vai romper, né? Se vem para baixo ou se rompe para cima. Rompendo para cima, aqui essa região de 5.560, tem alvos aqui nos 5.700. Perdendo aqui a região de 5.100, tem alvos aqui, primeiro alvo, né? 4,95 e depois tem um fundo mais baixo aqui nos 4,90, né? Então, seriam os pontos aí que eu vejo para o dólar nos próximos dias e por enquanto ele bem lateral, acredito que ele continue aí nesta faixa aí entre a faixinha vermelha e a faixa verde conforme está aí no gráfico, tá ok? Beleza. Bem, eu selecionei alguns gráficos, pessoal, que eu entendo que estão em pontos importantes e que vale a pena a gente ficar de olho, tá? Não quer dizer que são compras, né? Acho que vai depender muito ali de como o mercado vai se comportar nos próximos dias. Mas são gráficos que eu entendo que estão em pontos que vale a pena ser observado, tá? Inclusive eu gostaria de reforçar os gráficos que nós chamamos a atenção semana passada, né? Ficar de olho neles, porque muitos ali ainda estão naquela região, tem alguns que eu estava até acompanhando que deu uma subidinha ali da semana passada para cá, então ficar de olho, né? Nos que a gente comentou semana passada. Para quem não acompanhou, volta no vídeo da semana passada aí, tá no canal do Monitor do Mercado também, vale a pena dá uma olhada aí, tá ok? Então vamos lá, não tem muitas oportunidades, tá? O que eu vi ali de mais interessante que chamou a atenção foi o gráfico de PTBL3, pelo gráfico diário, né? Ele fez um movimento forte aqui nos últimos dias de queda, né? Mas ele voltou para uma região de segunda linha vermelha. Se eu colocar aqui o PVPC, ó, repara que as linhas vermelhas estão alinhadas para cima, ele está numa região de segunda linha vermelha e também está numa região de retração de 786, tá? Então está numa retração importante aqui. É claro, esse movimento de queda aqui foi muito forte, né? Então ele fez um movimento de queda muito forte, ainda com possibilidade de continuar caindo, tá? Mas o que me chama a atenção é o ponto que ele tá, né? Região de segunda linha vermelha, se você vem aqui com as mimas, ele tá ali numa região de mima 610, né? Então o que eu entendo aqui, se por um acaso PTBL
vem para testar esse fundo, não faz novo fundo e vira para cima, podemos ver ele pelo menos voltando para metade aí dessa queda, né? Não sei se ele vai lá para romper topo, tá, pessoal? Porque o que acontece? Se ele volta para metade dessa queda e falha, ele pode até lançar um terceiro movimento para baixo, né? Uma onda 3 na queda aqui, poderia voltar até para testar esse fundo lá no 5,10, tá? Ainda não vejo isso como um cenário, né? Eu acho que por aqui ele vai ter uma certa dificuldade na continuação da queda e volta pelo menos aí para fazer um respiro, tá? Então, PTBL eu acho que vale a pena ficar de olho no ponto que ela tá. Entendo que é uma região aí importante para a gente ficar de olho, tá? Se ele começar a reagir, eu esperaria no teste do fundo. Se não fizer um novo fundo, podemos ter um repique aí nos próximos dias, pelo menos aqui para voltar e testar aqui essa região de mínimas, né, de resistência, cerca de 10,30, 10,40 seria um ponto ali que ele poderia voltar dando um repique, tá? E outra que me chamou a atenção foi Login, LOGN3. Vamos lá, essa aqui eu acho bem interessante, né? Ela tá numa região ali de mima 305, tá? Já ficou até um pouco mais lateral aqui no curto prazo, né? Tá tentando se segurar. Vamos ver se ele ficar acima desses 31,70, né? Conseguir ficar acima de 31,70, vejo possibilidade ali de voltar para testar essa mima 72. Vai romper e testar topo? Aí temos que acompanhar. Se eu traçar uma linha de tendência entre topos, ó, vai ter que ter muita atenção quando ele chega neste ponto, porque se ele bater cabeça aqui e falha, né, não consegue romper, ele volta para testar o fundo desse canalzinho que ele está formando, tá? Então ele pode fazer algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu aqui, tá ok? Então fica de olho aqui em Login, também acho que está num ponto interessante. Ele eu acho que está naquele setup de 3 linhas verdes com uma linha vermelha. Vamos ver se ele evita, exatamente, ó, 3 linhas verdes com linha vermelha. Vamos ver se ele evita. Se ele evitar, tem chance de voltar para testar a linha verde, desde que ele rompa essa linha de tendência aí dos topos anteriores, tá? Ele precisa romper. Rompendo, aí vai para testar a primeira linha verde, topinhos anteriores, e aí se romper depois, né, vem para testar esse topo aqui nos 43. Então o Login também acho que está numa região interessante, vale a pena ficar de olho nela, mas tem que ficar pelo menos acima desses 31,80 aí, né, 31,75, né, esses topinhos aí que ele deixou anteriormente, e aí ter bastante atenção quando ele chegar aí nos 35. Os 35 é um ponto importante aí para ser acompanhado, tá ok, pessoal? Então, foram as únicas duas ali que me chamaram mais atenção no mercado brasileiro. Dei uma olhada no vídeo da semana passada, eu falei de algumas ali que eu achei bem interessante, e acho que vale a pena dar uma olhada também. Bem, vamos falar aqui também de uma BDR, mas antes de falar dessa BDR, eu vou falar um pouco do S&P 500, né? Só para deixar um alerta aqui para vocês no seguinte. Eu entendo aqui que neste ponto que o S&P 500 está, é uma região de resistência bem importante, tá? Por quê? Ó, repara que ele tem uma linha de tendência entre topos, ele está exatamente nessa linha de tendências testando essa região de topo, tá? Então, por aqui ele pode começar a falhar, tá ok? Ainda ele está respeitando essa linha de tendência de curto prazo, né? Então, se você for no tempo gráfico menor, traçar uma linha entre fundos, você consegue ver que ele está respeitando essa linha de tendência. Então, ele, por exemplo, ele respeitou aqui, na verdade, foi quando ele deixou o fundo, aí eu peguei esse fundo e esse fundo, tracei essa linha. Mas aqui ele veio testar e segurou, né? Então, dá para ver que ele respeitou ela. Por enquanto, eu não pensaria no S&P 500 iniciando um movimento de queda, mas no ponto que ele está, eu acho que a relação risco-retorno na compra aqui já fica um pouco mais prejudicado, porque aqui ele tem grande risco de falhar nessa resistência, né, que é a linha de tendência aí, falhar nessa resistência e iniciar pelo menos um movimento de correção, né? E aí vamos lá, supondo que ele comece a ter dificuldade por aqui e inicie uma correção de 50% de toda essa pernada que ele fez de alta ali, desde que ele encontrou o fundo em outubro, ele poderia voltar para os 3.800. Chegando nesses 3.800, aí sim, se o S&P 500 forma um pivôzinho aqui para cima, pode ser uma tentativa para, quem sabe, uma onda 3 para cima ali, né? E aí ele tenta romper esse topo e buscar esse topo mais alto aqui na região dos 4.300, tá? Então poderia ser algo parecido com isso. Então, por enquanto, nesse ponto que está o S&P 500, entendo que ainda é para cima, porque ele tem topos e fundos ascendentes, mas está numa região que já deixa um pouco mais difícil ali o preço passar tão facilmente, tá, pessoal? É um ponto que o preço pode começar a sentir um pouco mais. Então, por isso, teria um pouco mais de cuidado com compras, né? Principalmente o mercado americano, nessa região aí de um pouco mais de resistência, tá? Então, vamos acompanhar. Ainda é para cima, mas fiquem atentos caso comece a falhar neste ponto aí.
Bem, a BDR que me chamou a atenção, né, foi Bank of America, então é BOAC34. Deixa eu colocar aqui as mínimas. Bem, vamos lá. Repara que ele estava numa consolidação, né? Então ele ficou andando aqui dentro dessa consolidação aqui durante algum tempo, né? Entre essa região de 47,12 e essa região dos 39,70 mais ou menos. Então ficou bastante tempo andando de lado. E agora ele rompeu e está voltando para testar como suporte, né? Aquele rompimento. Então está voltando para testar aquele rompimento que ele fez. Vamos ficar de olho para ver como ele reage por aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que tem um ROC 17. ROC 17 sozinho abaixo de zero, né? Tentando virar ali para cima. Então ficar de olho. A princípio ainda pode cair um pouquinho mais. Eu acho que ele pode sim voltar para buscar aqui essa região de 45 e 25, mas a partir do momento que ele não faz novo fundo e vira para cima, a gente tem que acompanhar para ver se ele faz algo parecido com isso, tá? O que eu não gostaria aqui é o seguinte, né? Vamos lá, vamos para um tempo gráfico menor, então 120 minutos. Então vamos lá, supondo que ele venha aqui nessa região de suporte nos 45,70, certo? Então 45,70, chega aqui, não faz novo fundo e vira para cima, beleza. Quando ele chega nessa região, eu gosto sempre de observar quando ele chega na metade da pernada anterior. Então, se você pegar essa pernada que ele fez de queda, traçar uma retraçãozinha aqui, ó. Se ele chegar nessa região de 49, 48,50 e começar a falhar, aí tem que acender o sinal de alerta, porque ele pode estar formando 3 movimentos para baixo, tá? Então, pode ser algo parecido com isso, ó. 1, 2 e um terceiro movimento de correção, e aí ele volta para dentro daquela consolidação se isso acontecer, tá? Então, o ponto é bem importante sim, eu acho que é um ponto que vale a pena a gente ficar de olho, né? Caso o mercado americano continue subindo, essa aqui é uma candidata que eu acredito que pode ter um movimento ali, pelo menos até o teste dos topos, no 51, mas eu ficaria bem atento quando ele chega aqui nessa região de 48,50, 49,50, porque se ele falha por aqui, podemos ver algo parecido com isso. Caso contrário, se ele conseguir romper, vai lá para testar os topos novamente. Tá ok? Então, ficar de olho aí também. É a BDR que eu achei como interessante. Dá uma olhada nas criptos, Bitcoin, gráfico diário. Bem, Bitcoin no curto prazo tem subido, né? Mas assim, tem subido depois de ter caído bastante, né? Então, assim, esse movimento de alta aí que o Bitcoin tem feito é um movimento bem curto, né? Ele testou o fundo e reagiu, tá? Mas está chegando nos alvos, tá? Na minha opinião, ele já está no alvo, né? Inclusive, se você for no gráfico de 120 minutos, deixa eu só apagar essa retração aqui. Se você for no gráfico de 120 minutos e desenhar uma projeção de onda 3 para cima aqui nos 120 minutos, ele está no 100%. Então, se eu pegar aqui minha ferramenta de projeção, desenhar isso aqui como uma onda 1, isso aqui como uma onda 2, repara que o Bitcoin chegou no 100%, tá? Então, ele está exatamente no 100%. Ó, repara a linha horizontal aí da tela, ele está exatamente no 100% de projeção. Então, é um ponto que ele pode ter um pouco mais de dificuldade. Quer dizer que ele vai cair agora? Não, ele ainda está com topos e fundos ascendentes, tá? Então não pensaria em compra nessa região, porque assim, entrar aí tem um risco de estar comprando topo. É claro, pode acontecer que tenha ali uma ou outra altcoin, né, para quem gosta de operar as altcoins, que esteja numa situação mais interessante, que talvez valha a pena o risco de uma compra, desde que tenha um stop curto, né? Não vai entrar com um stop muito longo, mas a questão é que se o Bitcoin iniciar um movimento de correção, né? Ou seja, se ele volta para testar esse fundo aqui dos 15 mil, tomar cuidado com compras, mesmo que seja nas altcoins, porque a gente sabe que o Bitcoin, de certa forma, acaba influenciando ali o mercado cripto no geral, né? Então, se Bitcoin cai, normalmente o mercado tende a sofrer um pouco mais, tá? Então, ficar de olho, porque o Bitcoin chegando aí em pontos de atenção, essa região aí dos 38%, né, 17.780, e eu entendo que a qualquer momento a gente pode aí observar o Bitcoin fazendo algo parecido com isso e testando mais uma vez essa região dos 15 mil, tá? Pelo menos é isso que eu entendo. Então, vamos acompanhar o que o Bitcoin faz aí neste ponto, que é um ponto importante aí de resistência, tá? Inclusive, ele já está testando aqui esse topinho anterior, né? Vamos ver se ele vai conseguir ficar acima ou se ele vai falhar, tá? Se ele não renovar topo aqui e já começa a fazer algo parecido com isso no curto prazo, ó, perdendo aqui essa região dos 16.800, aí eu entendo que ele volta para testar aqui uma linha de tendência. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Na verdade a linha de tendência ela vai estar bem aí mesmo. Se ele perder essa linha de tendência do gráfico de 2 horas, aí eu entendo que a correção pode ser um pouco maior, tá, pessoal? Volta para testar esse fundo aqui no meio, né, 16 mil. E aí, se perdeu 16 mil, volta para testar o fundo lá de 15.500, né? Que foi aquele fundo depois do problema lá que teve com a FTX, tá? Então, vamos acompanhar. Bitcoin ainda
não vejo muita coisa para ser feita, está numa região de resistência importante, então por enquanto acho que tem que ter um pouco mais de cautela, né? Para não entrar justamente no ponto onde o Bitcoin pode ter uma certa dificuldade, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui. Não esqueçam, tá? Na descrição do vídeo tem um link aqui para quem quer diversificar um pouco mais dos seus investimentos, né? Não ficar somente aí na renda variável, bolsa, enfim, quer diversificar um pouco mais, fundos imobiliários, tem ali investimentos de renda fixa. Entra no site, no link que está na descrição do vídeo e vai abrir essa página que está aí na tela. Completa aqui com seu nome, seu e-mail e seu telefone, e um especialista da Wise vai entrar em contato ali com vocês para oferecer ali o produto de investimento mais adequado de acordo com o seu perfil, tá? Então, para quem tem interesse aí, é só entrar no link e cadastrar, tá ok? Para quem não está sabendo, né, a Wise agora, nós temos uma nova sociedade aí com a Wise Investimentos, e a Wise é o maior escritório de investimentos do Brasil. Então, tenho certeza que eles vão ter ali o produto certo ali, de acordo com o que você esteja procurando. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo uma excelente semana, tá? E na próxima segunda-feira, a gente está de volta aí com mais oportunidades aí, gráficos em pontos importantes para a gente ficar de olho. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.